Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Bom, antes de chamar aqui o convidado, primeiro, claro, dando uma boa noite, Marco Leone, tudo bem? Boa noite, Paulinho. Mais um grande programa hoje aí. Vamos lá. É isso aí. Bom, eu gostaria de deixar aqui no ar o meu repúdio à decisão, se é que se pode chamar isso de decisão, do juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal de Florianópolis, que absolveu o playboy André de Camargo Aranha, que segundo ele praticou apenas um estupro culposo. Um estupro culposo. É uma nova modalidade de crime que, como não existe na legislação, ele foi absolvido. Mas pior do que isso, Marco, é o desempenho do promotor, que em regra é o acusador que defendeu a tese, e do advogado que humilhou a vítima. A vítima é Mariana Ferrer. Ela foi humilhada pelo advogado no tribunal. Olha, eu assisti o vídeo. É inacreditável. Inacreditável. Uma atuação dessa do advogado, humilhando uma vítima de um crime tão hediondo, e o juiz não mandar prendê-lo ali na frente, porque é uma coisa inacreditável. E realmente essa decisão certamente será reformada. O ministro Gilmar Mendes do STF já mandou investigar o caso. E eu não tenho palavra aqui para descrever a indignação, não só do jornalista, como também do ser humano, né, Leone? Realmente se criou um novo estatuto aí no direito o estupro é sempre doloso, né? Exatamente. Culposo é novidade. Bom, nosso convidado é um advogado, especialista em direito esportivo, doutor Felipe Rino, ele que recentemente, representando todos os capitães de clubes da série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, notificou a FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, e também os demais sindicatos, né? Muitos deles presididos há décadas pelo mesmo grupo de pessoas, a prestarem contas de seus atos e finanças. Bom, doutor Felipe, muito boa noite. Boa noite, Paulinho. É um prazer estar contigo essa noite com todos os ouvintes. É isso aí, doutor. O que você achou desse caso aí, desse novo crime criado por esse juiz de Florianópolis? Paulinho, eu vou ser muito sincero. Como eu tomei conhecimento desse julgamento apenas pelas redes sociais hoje, como eu não tive acesso à sentença, eu prefiro não comentar, até para que não cometerem injustiças, né? Como eu não tenho conhecimento do que foi o processo, né, do que de fato a sentença, pelos motivos que a sentença absolveram o réu, eu prefiro não comentar. Mas existe estupro culposo, doutor? Pela legislação nossa, não, né? Okay. Não existe. Bom, vamos falar então de um assunto que o doutor está bem a par, que é a questão da briga, né, dos jogadores com o sindicato de atletas. O senhor fez um requerimento, né, extrajudicial, e nesse requerimento, um dos itens, vocês pedem o afastamento do diretor de finanças da FENAPAF, o José Ivo Amaral. Eu sei que isso daí tem a ver com o rolo que aconteceu no sindicato do Rio Grande do Sul. O senhor poderia explicar em detalhes, desde o caso do Rio Grande do Sul, até o porquê que vocês chegaram a pedir o afastamento dele também na FENAPAF? Claro. Preciso deixar bem claro, tá? Nós somos procurados pelos capitães, tá? Foi formado um grupo de WhatsApp, onde estão ali mais de 100 atletas, né? Todos os capitães dos clubes de todas as divisões de futebol brasileiro. E ali, após mais de uma semana de debate, eles chegaram ali a um consenso do que seria exigido, né, da FENAPAF nessa notificação. Então, os requerimentos são dos atletas, tá? Apenas nós, como advogados, tem um advogado, eu, doutor Thiago Rino, né, meu sócio, transformamos
transformamos em palavras aquilo que era o desejo dos atletas. Tá? Chegou a acontecer, se tornou público e notório, né, até em meados de setembro, por meio de uma confissão, né, do senhor Rodrigo Amaral, um suposto desvio de verbas do Sindicato do Rio Grande do Sul, tá? Onde ele teria confessado numa ata, né, sindical. Essa ata tornou-se pública e notório, ela está em quase todos os sites desportivos, né? A matéria foi discutida aí amplamente em todo o território nacional. E após essa confissão, ele pediu afastamento do Sindicato do Rio Grande do Sul, porém ele continuava exercendo a função de diretor financeiro da FENAPAF, né? Para quem não sabe, a FENAPAF é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, tá? É ela quem recepciona os valores dos direitos de arena dos atletas, tá? Então, só antes de entrar na sua pergunta, Paulinho, só para explicar para os ouvintes como que funciona o direito de arena. Tá. O direito de arena, ele é um percentual, ele é 5% sobre a receita proveniente do direito de transmissão daquele clube. Então, por exemplo, o clube A vende seus direitos de transmissão para a emissora B por 100 milhões. Esses 100 milhões, 5% são direcionados para a FENAPAF, tá? Para que seja repassado para o sindicato de atletas do estado daquele clube, e após o final do campeonato, tendo o atleta participado das partidas, dependendo do número de participações do atleta, esses 5 milhões é rateado entre os atletas, tá, daquele clube. Tá? Então, assim, cada elenco tem um percentual de direito de arena diferente e cada clube recebe um valor de direito de transmissão diferente. Né? Nós temos aí o Benfica Flamengo com quase 200 milhões e temos Bahia com 40, Sport com 40 milhões. Então, isso depende muito de cada clube. Tá? Então, esses valores são repassados para a FENAPAF e a FENAPAF repassa para os sindicatos estaduais. Como o Jorginho ainda permanecia como diretor financeiro da FENAPAF, isso causou um pequeno incômodo, né, aos atletas. Né? Porque ele pediu para sair da federação, aliás, do sindicato do Rio Grande do Sul, ele próprio confessando que pegou dinheiro e continuava nessa FENAPAF, né? Exatamente, como diretor financeiro, né, inclusive. Isso causou um grande incômodo aos atletas, né? E não teve outra alternativa, até em virtude de mais de 30, 40 dias após essa notícia, ele permanecendo no cargo, e a FENAPAF ali, os valores do direito de arena são valores milionários, né? Não é uma pequena quantia, são valores, se você calcular que aproximadamente aí os direitos de transmissão de todos os clubes, né, em todos os campeonatos, beiram aí a quase 2 bilhões, né, anuais, né, calcular todos os clubes e todas as outras divisões, você calcula aí 5% de 2 bilhões, nós temos uma quantia significativa. Né? Então não é uma quantia pequena, né? É uma quantia muito grande. Então, isso causou um incômodo muito grande aos atletas. Né? No primeiro momento houve contatos oficiais e ele permaneceu como diretor financeiro da entidade. E os atletas, então, decidiram fazer a criação desse grupo, né, se reunir ali algo, inclusive inédito, né, no futebol brasileiro, todos os capitães de todas as divisões unidos por um bem comum, né, por um propósito único. Que é raro, hein? É muito raro, e por isso que esse fato é tão importante, que é muito raro, né? Nós já tivemos aí outras reuniões de atletas, mas que estavam ali, ou da atleta da Série A, ou da atleta da Série A e B, mas o movimento que temos ali com todos os atletas de todas as divisões, isso é algo inédito, né? Então, assim, esse pedido de afastamento é um dos diversos itens, tá, do requerimento, né, das reivindicações dos atletas, que foi protocolada junto à FENAPAF. Entendi. Marco Leone. Doutor Felipe, o direito de arena, aí, mal comparando, né, você tem na classe artística os direitos autorais, que é uma coisa que funciona bem no Brasil, uma das poucas coisas aí que a gente vê que a arrecadação aí funciona bem. O direito de arena normalmente funcionava bem, isso é uma novidade ou já é um problema meio endêmico aí que só se agravou com esse caso específico? O direito de arena está previsto na Lei Pelé desde a sua promulgação, em 1998.
percentual era de 20%, né? E o valor ele não era repassado aos sindicatos, né? Então, os próprios clubes ficavam com a incumbência de fazer a separação desses 20% e passar aos seus atletas. Infelizmente, nenhum clube cumpria a lei, né? Então, nos anos 2000 foi efetuado um acordo entre alguns sindicatos e os clubes. Tá? Esse acordo até depois foi discutido na justiça, entenderam pela invalidade dele, mas ali começou-se os repasses desses valores por os sindicatos, ao invés dos clubes ficarem com a obrigação de repassar os valores aos atletas. E aí esse percentual foi reduzido de 20% para 5% com a alteração da Lei Pelé em 2011. Né? Então, assim, os valores de lei de arena, esses 5%, de fato chegam aos atletas. Tá? A grande discussão é que os atletas eles querem um pouco mais de transparência nesses pagamentos. E, querendo ou não, são valores deles. Né? Quem entra, o direito de arena vem da arena, né? Da disputa do jogo em campo. Né? Então, eles são os proprietários desses valores. Então, nada mais justo que os atletas tenham uma prestação de contas do que é feito com esse dinheiro. Popularmente, como os sindicatos estaduais fazem uma retenção de 10% desses valores, que seria para a manutenção do sindicato, enfim, algo que não é legal, mas também não é ilegal, e é um tanto quanto imposto aos atletas. E são valores milionários, né, como eu disse. Né? Então, o que os atletas querem com tudo isso, nada mais é do que transparência. Tá? Eles querem uma disponibilização das planilhas mensais, tá? Inclusive em relação aos salários, até porque teve uma reportagem recente de uma televisão, que não preciso citar o nome aqui, em relação ao sindicato do Rio Grande do Sul, que apurou-se que o presidente, dos valores recebidos pelo sindicato e também que ele recebia da FENAPAC, chegavam a quase 150 mil de salário por mês. Né? Eles chamam de verba de representação, mas nada mais é do que o salário. E assim, jogadores, pelo próprio estudo da CBF, menos de 5% dos atletas ganham mais de 100 mil no Brasil. Né? Pelo estudo da CBF, esse valor esse percentual é de 1,3%. Dos mais de 20 mil atletas do Brasil ganham mais do que 100 mil reais por mês. Então não é justo que um sindicalista que recebe os valores oriundos do direito de arena, que ele deveria somente administrar, tenha um salário mensal maior do que 99% do que os atletas recebem a nível nacional. Inversão de valores, né? Exatamente. Então, assim, logicamente, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, né? Não é isso que os atletas querem, mas eles querem uma adequação financeira, né? E também que seja, como o Paulinho disse bem no começo da entrevista, né? Nós temos aí sindicatos em que os representantes estão ali há mais de 40 anos. Então, se nós temos o Profut, que é a lei que determina que o clube só pode ter um mandato e uma reeleição. Por que no sindicato não tem que ocorrer o mesmo? Um mandato de 4 anos e uma única reeleição, uma única recondução. Até para que não haja essa perpetuação no poder. E isso também é uma das reivindicações dos atletas, né? Que esses mandatos sejam apenas uma eleição e uma reeleição. O direito de imagem, por exemplo, que também é muito polêmico, né? A gente sempre vê aí os atletas reclamando, ele já segue um outro processo, né, doutor? Você poderia falar um pouquinho aí sobre isso? Sim, o direito de imagem, na verdade, é um valor que é pago do clube ao atleta, é uma negociação feita entre as partes, entre o atleta e o clube, tá? O atleta, ele cede a sua imagem, tá? Porque a imagem, pela nossa Constituição Federal, ela é protegida, tá? Então, ninguém pode explorar a imagem de alguém sem autorização. Então, o atleta cede essa autorização para o clube para que o clube possa utilizar a sua imagem em campanhas publicitárias, em ingressos, em venda de camisas com o nome do atleta. Então, é uma negociação efetuada entre o clube e o atleta. Tá? Então, essa é a diferença fundamental, principal, né, entre o direito de imagem e o direito de arena. O direito de arena é aquele valor que os atletas têm direito a receber pela transmissão dos jogos, né, por estar na arena ali no horário da transmissão do jogo. E o direito de imagem é a cessão que ele faz ao clube para que o clube possa explorar a imagem do atleta e ter aí, a arrecadação com a imagem do atleta. Perfeito. Doutor, em não sendo atendidas as exigências
dos capitães dos clubes, né, vocês vão comunicar à CBF que eles não serão mais representados pela FENAPAF. Como que vai funcionar isso juridicamente, né? Toda essa operação de recebimento de dinheiro, qual vai ser a alteração caso, claro, a FENAPAF não atenda? Aliás, uma das exigências é que os atletas façam parte, inclusive, do Conselho Fiscal, né? Exatamente, né? Não apenas do Conselho Fiscal, mas que eles sejam convidados para estarem presentes na Assembleia. Porque existe até peso de voto diferente, né? Tudo isso, né? Exatamente. Os sindicatos fundadores da FENAPAF, tá? Eles têm voto peso 4, tá? na Assembleia. Uhum. Então a FENAPAF hoje tem aproximadamente 20 sindicatos filiados, certo? Se pegarem aí 5 sindicatos fundadores, que têm peso 4, eles vão ser maioria. Mesmo que os outros 15 sindicatos votem contra uma decisão, esses 5 sindicatos, por terem um peso 4 vezes maior do que os outros, acabam decidindo aí as diretrizes da FENAPAF, né? Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. O requerimento é que cada sindicato filiado tenha o voto peso 1, né? Então, em relação à pergunta, recentemente nós tivemos a edição da medida provisória 984 de 2020, né, que foi conhecida aí como a medida provisória do direito de arena, ou por alguns conheceram como medida provisória do Flamengo, né, que foi aquela briga do Flamengo com a emissora de televisão que tinha a detenção da maioria dos contratos de televisionamento dos jogos. Essa medida provisória, ela não foi votada, ela acabou caducando, mas não impede que tenha uma outra medida provisória ou que haja uma votação de uma lei no mesmo sentido, né? Essa medida provisória, ela já acabava com o repasse do direito de arena diretamente para os sindicatos, né? E esses valores ficariam com os clubes, e os clubes fariam os pagamentos dos valores diretamente a seus atletas, né? Nós teríamos aí um retorno à legislação de origem, né? Os atletas deixaram bem claro na notificação que se as exigências não forem cumpridas, né, eles vão declarar apoio a essa medida, né? Possivelmente teremos aí uma edição de uma outra medida provisória que será votada pelo Congresso, até porque a grande maioria dos clubes assim desejam, né? E encerraria ali essa administração dos créditos dos direitos de arena pela FENAPAF e pelos sindicatos filiados, né? Então, caso essas medidas não sejam cumpridas, né, os atletas irão apoiar medidas como essa da medida provisória que caducou, né, mas que futuramente nós teremos aí outra nesse mesmo sentido. Doutor Felipe, o direito esportivo tem se tornado mais relevante, é uma coisa ainda muito restrita ao futebol, e o que mudou recentemente nessa área para pior e para melhor aí? O direito esportivo não é uma área tão recente, mas é uma área que foi recentemente descoberta pela maioria dos profissionais do direito, né? Só para exemplificar, há atletas, hoje mesmo, eu tive um chamado de um atleta de um clube que foi campeão estadual, em que ele e mais outros atletas do elenco queriam ingressar com ação trabalhista contra o clube, que eles estão há 8 meses sem receber salários, né? Então, a grande diferença assim, no direito esportivo, para uma área normal, do direito trabalhista, por exemplo, é esse nível de inadimplência que não ocorre numa empresa, né? Nós tínhamos até recentemente aí aquele tabu, né, de que se o atleta não entrava com ação trabalhista porque ele poderia ser taxado ou de mercenário ou seja queimado no mercado, né? E esse nível assustador de inadimplência fez com que a mentalidade dos próprios atletas mudasse, né? Então hoje nós temos aí um alto índice de ações trabalhistas contra clubes, né, e não só os clubes pequenos, mas contra os grandes clubes também. Não. Porque o nível de inadimplência dos clubes brasileiros hoje é assustador, né? Torna-se comum clubes com 4, 5 meses de salários em atraso, né? Recentemente nós tivemos um caso contra um grande clube do Rio de Janeiro, em que o atleta ele estava cedido para uma outra agremiação, mas esse clube tinha obrigação de fazer o pagamento de parte do salário dele,
Nossa. Então, assim, em que outro ramo acontece isso? Não acontece. Numa empresa é impossível, né? Não é impossível. O trabalhador ele vai ficar um mês ali trabalhando, 2 no segundo serão recebidos, ele vai pedir demissão e vai embora. No futebol não pode acontecer isso, né? Se o atleta ele pede demissão para se empregar em outro clube, ele tem que fazer o pagamento de uma indenização para o clube, que é a chamada cláusula indenizatória, que é aquela multa, a famosa multa contratual, que normalmente é milionária. Mas o direito esportivo cobre só o futebol, doutor? Não, o direito desportivo ele cobre todo o desporto a nível nacional. Tá? O grande impasse é que, infelizmente, é reconhecido como categoria profissional no Brasil somente o futebol. Tá? Então, assim, os atletas de vôlei, de basquete, de outras modalidades, ainda são tidos como esportes amadores. Tá? Não são considerados pela legislação como profissionais. Há, sim, vários clubes que contratam seus atletas e registram um contrato de trabalho na carteira de trabalho, e ali passa-se a ter o vínculo de emprego, né, o vínculo de trabalho. Mas isso ocorre em raros casos, né? Geralmente eles são contratados como prestadores de serviços, né? Seria mais na seara civil do que na seara trabalhista. Isso acaba até implicando em eventual ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, porque o vínculo de trabalho é notório, né? Ele só pode, vamos supor, um caso de um atleta de vôlei, ele só vai trabalhar para aquela empresa, ele vai ter que trabalhar de segunda até domingo para aquela empresa, só vai jogar por aquela empresa, vai ter subordinação, vai ter contraprestação. Então, o vínculo de emprego é notório, né? Mas profissionalmente no Brasil mesmo, somente a categoria do futebol. Doutor, o senhor tem clientes famosos, a gente sabe de alguns, e tem também clientes de clubes mais humildes. E algum deles, alguma vez em algum clube, conseguiu receber tudo que é devido sem precisar entrar na justiça? Sim. Tem casos, inclusive de clubes de pequeno porte, de série C, série D, que cumprem com as obrigações trabalhistas, tá? A regra no Brasil ela é invertida. A maioria dos clubes não pagam corretamente ou pagam em atraso. Mas há clubes sim que honram seus compromissos. E há clubes pequenos que honram seus compromissos, mas às vezes acaba sendo uma questão de um acidente de trabalho ou uma incorporação de uma verba que era paga como direito de imagem, excedia o limite legal, e aí acaba tendo uma discussão judicial. Mas assim, muitos clubes pequenos que cumprem com suas obrigações. O direito de imagem que o Leone tocou aqui, em muitos casos, aliás, na maioria dos casos, principalmente em clubes maiores, eles são utilizados para disfarçar o salário real do jogador. Então o jogador, às vezes, ele recebe na carteira, 30 mil reais e recebe 150 de direito de imagem, mas na verdade é salário. Só que aí quando tudo isso é feito para o jogador pagar menos imposto, o clube também pagar menos imposto. Só que quando o jogador entra na justiça contra o clube, a justiça parece que já pacificou isso, né, doutor? A questão de incluir o direito de imagem como salário, não é? Mais ou menos. Nós tivemos uma alteração na Lei Pelé em 2015, tá? Que foi uma alteração extremamente acertada. Até 2015, não havia uma limitação da quantificação que poderia ser o valor do direito de imagem. E aí nós tínhamos casos exatamente como esse que você exemplificou. 30 mil de salário e 200 mil de direito de imagem. E aí é notório que há uma fraude trabalhista. Então, em 2015, com a alteração da Lei Pelé, passou-se a limitar que 40% do valor da remuneração, e a remuneração é entendido como um salário mais direito de imagem, tá? No máximo 40% pode ser pago como direito de imagem. Então, vamos pegar um salário com uma remuneração total de 100 mil, tá? 60% tem que ser registrado na carteira de trabalho e no contrato de trabalho, e no máximo 40 mil ser pago como direito de imagem, tá? Então, houve essa limitação, tá? Que é chamada dos 40-60, que ao meu ver foi muito acertada. Acabou, eu não digo que acabou, porque ainda há clubes que pagam, acabam extrapolando esses limites, e aí, de fato, os atletas acabam entrando com ações e conseguem a incorporação desses valores que excedem esse percentual dos 40% do direito de imagem. Doutor Felipe, nós vamos aqui para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo.
Estamos de volta, programa inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Estamos falando com Dr. Felipe Rino, advogado especialista em direito esportivo. Doutor, eu já vou emendar uma aqui que é a seguinte: pela legislação, se um clube, se eu não me engano, se o clube ficar 3 meses sem pagar o salário do jogador, o jogador pode se desvincular sem pagar multa, sem pagar nada, é só chegar lá, comunicar e sair. E se o clube ficar 3 meses sem pagar, por exemplo, ele quita a CLT, mas fica 3 meses sem pagar o direito de imagem, ou vice-versa, o que acontece? Vamos lá. O artigo 31 da Lei Pelé, tá? Que é o que trata da rescisão direta, que é esse caso de atrasos superiores a 3 meses. Também em 2015, tá, na alteração da Lei Pelé, foi incluído que os atrasos nos pagamentos dos valores do direito de imagem, tá, também sejam em rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Então, o artigo 31, em seus parágrafos, eles colocam que o atraso da remuneração, no todo ou em parte, por 3 meses ou mais, acarreta em rescisão do contrato de trabalho. Tá? E a lei entende que esse atraso pode ser do salário, ou do direito de imagem, ou do FGTS, ou inclusive do INSS, tá? Das contribuições previdenciárias. Então, se o clube tiver um dia com salários e com direito de imagem, mas deixou de depositar o FGTS, ou deixou de recolher o INSS, por exemplo, pode ocorrer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? E a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele implica numa multa também, tá? Que é chamada de cláusula compensatória, tá? Que é devida do clube ao atleta quando o clube dá causa à rescisão, tá? Seja pela rescisão direta ou quando demite o atleta. Tá? Essa cláusula compensatória, ela pode ser de até 400 vezes o valor do salário do atleta. Normalmente, os clubes deixam o campo da cláusula compensatória em branco, tá? E a justiça acaba aplicando o mínimo, tá? Que são os valores que o atleta receberia até o final do contrato. Então, quando o atleta faz o pedido da rescisão direta, se falta ali 3 meses para o final do contrato, a cláusula indenizatória, o mínimo será de 3 meses o valor do salário. Se faltam 25 meses, 30 meses, será o valor da cláusula compensatória, será sempre calculado para aquilo que falta, tá, dos meses que restam até o final do contrato. Doutor Felipe, os clubes normalmente, aí, baseado na sua experiência, né, eles procuram estar em conformidade aí com as leis de direito esportivo, ou, por exemplo, na justiça trabalhista, né, normalmente ela é pró-réu, né? No direito esportivo, os clubes procuram se manter em conformidade ou eles preferem tomar risco e depois briga na justiça? O que o senhor tem observado aí atualmente? Olha, a grande maioria dos clubes, eles tentam manter-se inadimplentes, né? Então, assim, tem casos em que você verifica que há um atraso no pagamento de salários, mas a questão ela é financeira mesmo. O clube não tem condições, que acaba ali, ou seja, por uma falta de planejamento, ou por uma diminuição de uma verba, e acaba não conseguindo cumprir com suas obrigações. E tem casos que a gente verifica que o clube saiu contratando sem fazer planejamento mesmo, né? E aí implica, inclusive, em possibilidade de responsabilização dos seus dirigentes. Tá? Eu vou citar aqui o caso de um clube do Mato Grosso do Sul, que havia sido campeão estadual alguns anos atrás. Eles simplesmente contrataram 30 atletas, não fizeram um pagamento de R$1 para nenhum dos atletas durante os 5 meses de contratos. Nós inserimos o presidente no Polo Pacífico, inclusive com essa alteração da Lei Pelé pelo Profut, que há alguns casos que o presidente e os diretores, né, podem ser responsabilizados. E nós conseguimos comprovar ali que eles contrataram o elenco inteiro sem ter uma previsão orçamentária. Né? Então, como que você sai contratando 30 atletas? Mas se o clube precisa disputar o campeonato, senão a torcida vai achar ruim. Não, é muito mais idôneo você deixar de fazer uma participação,
olha, não temos verba, não temos patrocinadores, nós não vamos participar desse campeonato, do que você sair contratando sem sabendo que você não vai pagar. Né? Então, assim, na maioria dos casos, há dificuldade financeira, mas há casos também que o clube não se preocupa em cumprir com a determinação, né, da lei, sabe que não vai pagar e contrata assim mesmo. E quando vai para a justiça, doutor, normalmente os clubes mais ganham ou mais perdem essas causas aí? O que tem acontecido recentemente, a decisão dos tribunais? Olha, 70% ou mais é questão de atrasos salariais. Então, questão de atraso salarial não tem muita discussão. Né? Se o clube não pagou, vai ser condenado. Né? Nós temos algumas discussões que são direitos relacionados a acidentes de trabalho, que é a questão da estabilidade provisória, que é a obrigação do clube prorrogar o contrato do atleta por pelo menos 12 meses, ou a questão do seguro do artigo 45 da Lei Pelé, que os clubes são obrigados a contratar um seguro, e se o atleta sofre uma lesão, aciona esse seguro e recebe uma indenização, e a maioria dos clubes não contratam corretamente seguro, e aí o atleta entra com ação, cobrando essas indenizações, indenizações por assédio moral, por afastamento. Então, essas questões paralelas, né, que fogem ali do atraso salarial, acabam tendo uma discussão judicial. Né? E, normalmente, os atletas, eles são vencedores, mas há casos entre os clubes que sagram vencedores, sim. Doutor, o senhor brigou bastante, inclusive em entrevistas, contra o projeto de lei 2125/20. O que é esse projeto de lei e por que o senhor não concorda com ele? Esse projeto de lei, ele visava a diminuição da cláusula compensatória. Tá? Tá. A cláusula compensatória é aquela que eu disse anteriormente, que quando os clubes dão causa à rescisão, nós temos direito de receber a indenização que é calculada sobre os valores que ele receber até o final do contrato. Então, o projeto de lei, ele tratava o atleta como um trabalhador comum, né? E por ser um trabalhador comum, no entendimento do projeto de lei, ele poderia receber somente 50% do que receberia até o final do contrato. Tá? Fazendo uma alusão ao artigo 479 da CLT, que diz que quando os trabalhadores forem contratados por prazo determinado, quando se tem uma data para começar e uma data para encerrar o contrato, o trabalhador terá direito a receber 50% daquilo que receberia até o final do contrato. Nós impugnamos veementemente esse projeto de lei, nós entramos em contato com diversos deputados, senadores à época, tá? Porque, primeiro, o atleta profissional não é um trabalhador comum, tanto que há uma lei especial que rege o desporto. Né? E a principal argumentação nossa, tá? E isso foi um dos fundamentos para que esse projeto de lei fizesse a retirada desse item em especial, que o atleta não pode ser equiparado a um trabalhador comum, porque o trabalhador comum ele pode chegar amanhã e falar, eu não quero mais trabalhar aqui, vou cumprir meus 30 dias de aviso prévio e estou indo para outra empresa. O atleta não. Imagina o Gabigol que chega no Flamengo e fala, Flamengo, não estou mais satisfeito aqui, recebi uma proposta do Barcelona, eu vou cumprir 30 dias de aviso prévio e vou embora. Isso é impensável. Né? Então, nós temos que ter o fiel da balança. Né? Não posso equiparar o atleta a um trabalhador comum simplesmente quando o clube der causa à rescisão, mas não compará-lo a um trabalhador comum quando for interesse do atleta. Né? Então, a cláusula compensatória e a cláusula indenizatória eles precisam ter um equilíbrio. Né? Senão, também, de outro lado, vamos supor, nós temos a lei Pelé, ela determina que os contratos de trabalho têm que ser por no mínimo 3 meses. Né? Vamos supor, o clube contrata ali o seu elenco, não gostou do elenco, depois de 10 dias fala, não, manda todo mundo embora, vai ter que pagar só mais um mês de salário, não, pode ser que pague ou pode ser que não pague, e contrata lá novamente um outro elenco. Então, assim, não faz sentido, né, esse projeto de lei. E aí, com o nosso trabalho e de outros colegas também, à época nós éramos em 4 advogados, né, eu, o Dr. Thiago Tosamino, que é meu sócio, a doutora Mariju, a advogada do Rio Grande do Sul, e o Dr. Diego Carlos, que é um advogado do Paraná, nós fizemos um parecer, encaminhamos para grande parte do Congresso
Congresso Nacional e nós conseguimos que fosse retirado do projeto de lei essa questão que reduzia a cláusula compensatória pela metade. Certo. Doutor, esclarecendo um pouquinho mais esse assunto de acidente de trabalho, isso aí abrange somente o que acontece ali dentro de campo, ou, por exemplo, aquela tragédia que aconteceu no Rio lá, com os atletas, né, do Ninho do Urubu, aquilo está na esfera do direito esportivo também, ou não tem nada a ver com acidente de trabalho? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O acidente de trabalho é todo acidente, né, que cause uma diminuição no potencial do trabalhador, seja temporariamente ou definitivamente, né? Então, a tragédia do Ninho do Urubu pode ser considerada um acidente de trabalho, sim. Porém, como eram atletas da categoria de base, em sua maioria menores de 16 anos, eles não tinham contrato de trabalho profissional, né? Então, por isso que a discussão dos processos vem sendo discutido na seara civil, né? Porque não era um contrato de trabalho, tinha um contrato de formação, né? Mas não era um contrato de trabalho em si. O senhor está acompanhando o caso? Sabe se isso aí está perto de ter um desfecho positivo, doutor? Eu acompanhei alguns casos, né? Nós não temos nenhum caso aqui no escritório, nós acompanhamos, temos alguns colegas que defendem algumas famílias, né? Em alguns casos foram feitos acordos, né? Em outros ainda não. Dos casos que não foram feitos acordos, eu vejo um desfecho ainda longe. Doutor, é sabido aqui em São Paulo que o presidente do sindicato dos jogadores profissionais, o ex-goleiro do Palmeiras, Reinaldo Martorelli, está há décadas presidindo o sindicato. Ele, coincidentemente, nesse período, ele teve um grande crescimento de patrimônio. Há quem desconfie desse crescimento de patrimônio. Eu acho que somente uma investigação muito aprofundada do Ministério Público, em havendo denúncia, poderia esclarecer, talvez, ou ele próprio pode vir a público, né, esclarecer isso. Mas como o senhor conhece bastante bastidor de sindicato, conversa com jogadores, eu não sei se os seus jogadores têm opiniões boas ou ruins a respeito dele. A minha pergunta para o senhor é simples. O senhor compraria um carro usado de Reinaldo Martorelli? Olha, um dos pedidos, tá, dos atletas na nossa notificação é uma auditoria externa e independente de todas as contas, balanços, balancetes e exame de todas as demonstrações contábeis da FENAPAT dos filiados dos últimos 10 exercícios financeiros. Uhum. Né? Então, os atletas querem uma auditoria externa, né, por uma empresa gabaritada, uma empresa respeitada, que faça uma auditoria independente. Né? Ponto. Em relação ao Sindicato de São Paulo, eu não conheço o patrimônio do Reinaldo Martorelli, não posso falar sobre o patrimônio dele, até porque eu não posso e não gosto de falar sobre aquilo que eu não conheço. Tá. Né? Nós tivemos no Sindicato de São Paulo até 2017, tá? Nós tínhamos um contrato de prestação de serviços. Nós ficamos descontentes com algumas situações que foram relatadas por alguns atletas, e no dia que nós tivemos acesso a essas denúncias, que no caso tornou-se até público e notório, até uma emissora fez várias matérias sobre o caso, inclusive eu vi que o blog do Paulinho também fez várias matérias sobre isso. No mesmo dia nós pedimos a rescisão do nosso contrato, não era compatível com aquilo que nós defendíamos e defendemos até hoje, né? Por exemplo, ver um sindicato que nós temos aí um nível de inadimplência no futebol paulistano gigantesco, um sindicato comprando uma Land Rover para que um presidente dirigisse no seu dia a dia de trabalho. Isso não tem lógica para mim, né? Então, nós somos totalmente contrários, né? Isso nós fizemos uma notificação ao sindicato quando nós rompemos o nosso contrato, né? Para que essa situação fosse esclarecida, né? Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao sindicato são em relação às coisas que se tornaram públicas e notórias, que são coisas em que nós não concordamos, né? E quando você não concorda com a situação,
você precisa romper qualquer vínculo, né? Nós não tínhamos vínculo de amizade, nós não tínhamos vínculo trabalhista, nós tínhamos um contrato de prestação de serviço onde nós prestávamos assistência aos atletas do interior do estado de São Paulo, né? Então, quando surgiram aquelas matérias, inclusive na nossa notificação, utilizamos ali como base as denúncias que foram levadas pelo próprio blog do Paulinho, não tínhamos como manter um contrato de prestação de serviços com o Sindicato de São Paulo, porque não nos parecia razoável. Doutor, queria falar um pouquinho sobre lei do passe agora. A gente tem observado que existe hoje um movimento muito grande aí no mercado de compra e venda de jogadores, né? Leone, que na verdade não existe mais lei do passe. Tá? Agora é só direito federativo. Ah, perfeito. Tá? Mas, enfim, essa questão da transferência, principalmente desses jovens, às vezes até pré-adolescentes, 10, 15 anos, né? Que são vendidos para o exterior quais são os direitos desses jogadores, principalmente os menores, e quais são as coisas, os maiores problemas que deveriam ser evitados aí para proteger, né, esses jogadores? Certo. Teoricamente, o atleta não tem direito a nenhum valor quando dá transferência. Tá? Hoje nós temos os direitos federativos, né, como bem disse o Paulinho, e o federativo, ele tem um vínculo federativo com o clube. Teoricamente, 100% da transferência do clube. Tá? Os valores dessa transferência, de uma eventual transferência, é chamado de direito econômico. Tá? A FIFA ela permite que o direito econômico ele seja compartilhado entre clubes e o próprio atleta. Tá? Então, o atleta ele pode ter um vínculo federativo com um clube e o clube ceder um percentual dos direitos econômicos, né, de futura venda, para o atleta. Isso acontece muito em renovações de contratos, né? O clube vai renovar o contrato e cede um percentual, né, mas não há uma regra, não há uma obrigatoriedade nisso. Tá? Teoricamente, 100% dos direitos econômicos são sempre do clube. O clube pode ceder. Não pode mais ceder a terceiros, né, a empresários, como acontecia antigamente. Tá? Isso foi proibido pela FIFA desde 2015. Eu não tenho que essa medida é aceitada. Tá? Acho que os clubes precisam ter sua fonte de receita e hoje e sempre, né, a maior fonte de receita dos clubes são com as transferências de atletas. Né? O que precisa haver é uma limitação. Né? Nós temos aí quantos atletas nós não temos hoje no exterior que nunca atuaram aqui no Brasil. Né? Temos aí na própria seleção brasileira diversos atletas que jamais atuaram por um clube aqui e quando crianças ainda foram transferidos ou iniciaram suas carreiras em clubes do exterior. Então, acredito até para a proteção dos próprios clubes que deveria ter uma limitação nessa transferência. O caso mais famoso dessa cooptação foi do Lionel Messi. Que o Lionel Messi, quando estava na Argentina, ele saiu com quase 14 anos de idade e a lei não permitia a contratação dele para o Barcelona menor de idade. O que o Barcelona fez para driblar a lei? Contratou o pai. Contratou o pai para trabalhar no clube, o pai foi obrigado a levar o filho e lá o Messi passou a treinar no Barcelona. Essa era a minha pergunta, qual a idade mínima para poder ter um contrato de trabalho aí com um jogador ou um atleta? Hoje com 16 anos. Perfeito. 16 anos ele já pode assinar um contrato de trabalho recebendo salário e tudo, né? Sim, ele já assina o contrato de trabalho. Os menores de 16 anos podem ter o contrato de formação. Ah, tá. Depois, se der certo, aí vira um contrato profissional. Doutor, o senhor acha correto, ético, um advogado ocupando cargo num clube e, ao mesmo tempo, advogando para um jogador desse mesmo clube? Eu me perdi na pergunta. Peraí, pode fazer de novo? Vamos lá. Eu perguntei se o senhor acha correto, se é ético na profissão, que um advogado, ao mesmo tempo em que ele estiver ocupando um cargo num clube, num determinado clube, ele advogue para um jogador desse mesmo clube. Olha, se ele estiver advogando para o atleta, numa questão pessoal do atleta, desvinculado
do clube, ou de uma ação desse atleta contra um outro clube, ou uma ação civil desse atleta contra um condomínio, contra uma pessoa civil, o que seja, não vejo problema. Agora, se for uma ação desse atleta contra o clube em que esse advogado trabalha ou é diretor, sim, nesse caso, teria uma impossibilidade, inclusive pelo estatuto da OAB. Entendi. Eu fiz essa pergunta, né? Eu não quero colocar o senhor, claro, numa saia justa, até porque eu não citei nome na pergunta, porque no Corinthians, o atual candidato a vice-presidente do Corinthians pela chapa do delegado Mário Gobi, o Felipe Isabella, ele advogava para o jogador Elias quando o Elias fechava contrato com o Corinthians e ele era advogado da parte Elias ocupando o cargo no Corinthians. E foi muito importante escutar a opinião do doutor, não desse caso específico, claro, mas de uma maneira genérica. Doutor, para finalizar aqui, estamos quase no finalzinho do programa, pouca gente sabe, eu sei, porque eu pesquisei bastante antes de vir para cá, mas o senhor foi vice-presidente do Noroeste de Bauru, na gestão do Busalaf, né? Busalaf Júnior. E o senhor fez algumas denúncias lá. O que o senhor viu de errado? Não. Vamos lá, recapitular. Esse é um capítulo muito importante da nossa história. Em dezembro de 2012, o amigo Busalaf, ele se candidatou e foi eleito. A chapa dele foi eleita como presidente para presidenciar o Noroeste em 2013 e 2014, salvo engano. E no dia seguinte em que ele assumiu, o vice-presidente dele renunciou, informando que não tinha nem conhecimento de que estava participando da chapa. Tá? Que beleza, hein? Nós havíamos sido convidados para integrar o departamento jurídico, tá, do Noroeste e acabamos nem assumindo o departamento jurídico. Houve essa lacuna na vice-presidência e o conselho do clube, né, o conselho deliberativo, notificou ele que ele não apresentasse um vice-candidato, aliás, um vice-presidente, a vice-cachapa já estava eleita, seria revogada a eleição e seria marcada uma nova eleição. Né? Então, nós fomos indicados por ele, tá? E ficamos na vice-presidência do clube por aproximadamente 30 dias. Uhum. Tá? Ali não houve denúncias, muito pelo contrário. Tivemos algumas discussões ali na metodologia de trabalho. Né? O que houve, na verdade, foi uma denúncia do clube contra a minha pessoa. Quando meses após nós ingressamos com uma ação, tá, de um atleta contra o clube, tá? Quando já não éramos mais diretor do clube, tá, vice-presidente do clube, uhum. Não havíamos mais nenhuma ligação com o clube. Eles fizeram uma denúncia na OAB, na ética da OAB. Esse processo ele foi encerrado, eu fui absolvido. A ética da OAB ela decidiu que, como no próprio processo ele discutia direitos trabalhistas, não havia nenhum documento sigiloso, né? Eu jamais atuei como advogado do clube, né? Então não havia incompatibilidade. Não tinha conflito ético, né? Profissão, não tinha conflito ético. Uhum. Né? Então, eles fizeram essa denúncia em outros processos, né? E todos os processos foram arquivados. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora, realmente, foi bem legal, viu? Eu que agradeço o convite, estamos à disposição de vocês, sempre que precisarem. Foi um grande prazer e uma grande honra estar com vocês essa noite. Legal. Marco Leone. Doutor Felipe, muito obrigado, uma boa noite aí, excelente programa. Obrigado, Paulinho. É isso aí. Bom, até terça-feira!